Presépio Carlos Drummond de Andrade. Das dores, assim se chamavam as moças daquele tempo, sentia-se dividida entre a missa do galo e o presépio. Se fosse a igreja, o presépio não ficaria armado antes de meia-noite, e se dedicasse ao segundo, não veria o namorado. É difícil ver namorado na rua, pois moça não deve sair de casa salvo para rezar ou visitar parentes. Festas são raras, o cinema ainda não foi inventado ou, se o foi, não chegou a essa nossa cidade, que é antes uma fazenda crescida. Cabras passeiam nas ruas, um cíncero tilinta, é a tropa, e viúvas espiam de janelas que se diriam jaulas, das dores e suas numerosas obrigações, cuidar dos irmãos, velar pelos doces de calda, pelas conversas, manejar agulha e bilro, escrever as cartas de todos. Os pais exigem-lhe o máximo, não porque a casa seja pobre, mas porque o primeiro mandamento da educação feminina é: trabalharás dia e noite. Se não trabalhar sempre, se não ocupar todos os minutos, quem sabe de que será capaz a mulher? Quem pode vigiar sonhos de moça? Eles são confusos e perigosos, portanto, é impedir que se formem. A total ocupação varre o espírito. Das dores nunca tem tempo para nada. Seu nome, alegre à força de repetido, ressoa pela casa toda. Das dores, as dálias já foram regadas hoje? Você viu, das dores, quem deixou o diabo desse gato furtar a carne? Ah, das dores, meu bem, prega esse botão para sua mãezinha. Das dores multiplica-se, corre, delibera e providencia 1000 coisas, mas é um engano supor que se deixou aprisionar por obrigações enfadonhas. Em seu coração, ela voa para o sobrado da outra rua em que, fumando ou alisando o cabelo com brilhantina, está Abelardo. Das 1000 maneiras de amar, ó paz, a secreta é a mais ardilosa, e eis a que ocorre na espécie. Das dores, sente-se livre em meio às tarefas, e até mesmo extrai delas algum prazer. Dir-se-ia que as mulheres foram feitas para o trabalho. Alguma coisa mais do que resignação sustenta as donas de casa. Das dores sabe combinar o movimento dos braços com a atividade interior. É uma conspiradora. E sempre acha folga para pensar em Abelardo. Esta véspera de Natal, porém, veio encontrá-la completamente desprevenida. O presépio está por armar. A noite caminha, lenta, como costuma fazê-lo no interior. Mas das dores é íntima do relógio grande da sala de jantar, que não perdoa, e mesmo no mais calmo povoado, o tempo dá um salto repentino, desafio incauto, agarra-me. Sucede que ninguém mais, salvo esta moça, pode dispor o presépio, arte comunicada por uma tia já morta, e só das dores conhece o lugar de cada peça, determinado há quase 2000 anos, porque cada bicho, cada musgo tem seu papel no nascimento do menino. E ai do presépio que cede a novidades. As caixas estão depositadas no chão ou sobre a mesa, e desembrulhá-las é a primeira satisfação entre as que estão infusas na prática ritual da armação do presépio. Todos os irmãos querem colaborar, mas antes atrapalham e, das dores, prefere ver-se morta a ceder-lhes a responsabilidade plena da direção. Jamais lhe será dado tocar, por exemplo, no menino Jesus, na Virgem e em São José. Nos pastores, sim, e nas grutas subsidiárias. O melhor seria que não amolassem, e das dores passaria o dia inteiro compondo sozinha a paisagem de água e pedras, relva, cães e pinheiros que há de circundar a manjedoura. Nem todos os animais estão perfeitos. Este carneirinho
tem uma perna quebrada que se poderia consertar, mas parece a das dores que, assim mutilado e dolorido, o menino deve querer-lhe mais. Os camelos bastante miúdos não guardam proporção com os cameleiros que os tangem, mas são presente da tia morta e participam da natureza dos animais domésticos, a qual, por sua vez, participa obscuramente da natureza da família. Através de um sentimento nebuloso, afigura-se-lhe que tudo é uma coisa só, e não há limites para o humano. Das dores passa os dedos com ternura pelos camelinhos, sente neles a maciez da mão de Abelardo. Alguém bate palmas na escada, ou de casa. Amigas que vêm combinar a hora de ir para a igreja. Entram e acham o presépio desarranjado, na sala em desordem. Esta visita come mais tempo, matéria preciosa. Agarra-me, agarra-me. Quando alguém dispõe apenas de uns poucos minutos para fazer algo de muito importante e que exige não somente largo espaço de tempo, mas também uma calma dominadora, algo de muito importante e que não pode absolutamente ser adiado. Se esse alguém é nervoso, sua vontade se concentra numa excitação aguda e o trabalho começa a surgir perfeito de circunstâncias adversas. As dores não pertencem a essa raça torturada e criadora. Figura no ramo também delicado, mas impotente, dos fantasiastas. Vão-se as amigas para voltar 2 horas depois e das dores interrogando o relógio, nele vê apenas o rosto de Abelardo, como também percebe esse rosto de bigode e a cabeleira lustrosa, e os olhos acesos, dissimulados nas ramagens do papel da parede e um pouco por toda parte. A mão continua tocando maquinalmente nas figuras do presépio, dispondo-as onde convém. Nada fará com que erre. Do passado, a tia repete sua lição profunda. Entretanto, o prazer de distribuir as figuras, de fixar a estrela, de espalhar no lago de vidro os patinhos de celuloide está alterado ou subtrai-se. Das dores não o saboreia por inteiro. Ou nele se insinuou o prazer da missa, ou o medo de que o primeiro, prolongando-se, viesse a impedir o segundo, ou um sentimento de culpa ao misturar o sagrado ao profano, dando talvez preferência a este último, pois no fundo da caminha de palha suas mãos acariciavam o menino. Mas o que a pele queria sentir, sentia. Deus me perdoe. Era um calor humano, já sabeis de quem. Aqui desejaria, porque o mundo é cruel e as histórias também costumam sê-lo, acelerar o ritmo da narrativa, prover das dores com os muitos braços de que ela carece para cumprir com sua obrigação, vestir-se violentamente, sair com as amigas, depressa, depressa, ir correndo ladeira acima, encontrar a igreja vazia, o adro já quase deserto e nenhum Abelardo. Mas seria preciso atribuir-lhe não braços e pernas suplementares, e sim outra natureza, diferente da que lhe coube, e é pura placidez. Correis sôfregos, correi ladeira acima, e chegais sempre, ou muito tarde, ou muito cedo. Mas continuai a correr, a matar-vos, sem perspectiva de paz ou conciliação. Não assim os serenos, aqueles que, mesmo sensuais, se policiam. O dono desta noite, depois do menino, é o relógio, e este vai mastigando os seus minutos, seus 5 minutos, seus 15 minutos. Se nos esquecermos dele, talvez pule meia hora, como um prestidigitador furta um ovo. Mas se nos pusermos a contemplá-lo, os números gelam, o ponteiro imobiliza-se, a vida parou rigorosamente. Saber que a vida parou seria reconfortante para das dores, que assim lograria folga para localizar condignamente
os 3 reis na estrada, levantar os muros de Belém. Começa a fazê-lo e o tempo dispara de novo. Agarra-me, agarra-me! Nas cabeças que espiam pela porta entreaberta, no estouvamento dos irmãos que querem se debruçar sobre o caminho de areia antes que essa esteja espalhada, na muda interrogação da mãe, no sentimento de que a vida é variada demais para caber em instantes tão curtos, no calor que começa a fazer apesar das janelas escancaradas, há uma previsão de malogro iminente. Pronto. Este ano não haverá Natal, nem namorado, e a noite se fundirá num largo pranto sobre o travesseiro. Mas das dores continua, calma e preocupada, cismarenta e repartida, juntando na imaginação os 2 deuses, colocando os pastores na posição devida e peculiar à adoração, decifrando os olhos de Abelardo, as mãos de Abelardo, o mistério prestigioso do ser de Abelardo, a auréola que os caminhantes descobriram em torno dos cabelos macios de Abelardo e a pele morena de Jesus. E aquele cigarro, quem botou? Ardendo na areia do presépio e que Abelardo fumava na outra rua.